Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos nesta manhã poderosa. Estamos aqui nos estúdios da Goiânia Veículos, mesmo no feriado, estamos aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Hoje, dia 12 de fevereiro do corrente ano, e nós continuamos aqui no nosso propósito. Bom dia, Xará. Bom dia, Xará. Como é que você está? Graças a Deus, bem demais. Graças a Deus, bem. Manhã de feriado, né, Xará? É isso aí. Tempo de descansar. Tempo de descanso. E aliás, Xará, a nossa mensagem de hoje, o tema vai ser tempo, né? Tempo. E é o tempo para tudo, né, Xará? Tempo para tudo, abaixo do céu. Tempo para você trabalhar, tempo para você descansar, tempo para você produzir, verdade, né? Mas tempo também para você colher, né? E tudo na vida a gente é baseada no tempo, né? E o bom que se nós pegarmos o calendário, ele é dividido no tempo antes de Jesus e após Jesus. Verdade. Então teve um marco, né, na história do mundo aí, né? E esse marco, ou seja, dividiu o tempo, né, que é antes dele e depois dele. E no decorrer do estudo de hoje, nós vamos aprofundar aqui sobre o tempo. O que é o tempo na sua vida? O que a gente espera? Pelo menos eu, na minha época de adolescência, eu esperei, né, afinco, os 18 anos, os famosos 18 anos, para adquirir aí e pegar a minha CNH, para mim ser certificado, né, que eu poder dirigir, né, na cidade, ou seja, registrado mesmo, né, sem preocupação nenhuma. E só que eu tive que esperar o quê? Eu completar os 18 anos para me adquirir a tão sonhada CNH. Então tudo na vida tem um tempo, né? E vamos decorrer hoje o estudo sobre isso aí. E um bom dia para você que está aí nas festividades de carnaval, descansando. Que Deus te abençoe, que essa palavra vai de afronta, né? Vai de encontro ao seu coração. E você está aqui nessa manhã, não é por acaso não, porque eu não acredito em no acaso. Eu acredito no propósito de Deus. E é seu tempo, você que está nos assistindo, para mim também, é o nosso tempo hoje de ouvir a palavra dele. É verdade. Então, já vamos arrancar lendo a palavra? Vamos sim. Baseado em que hoje, Xará? Qual evangelho? Baseada no Evangelho de João, capítulo 5, do versículos de 1 ao versículo 14. Fala o seguinte: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube, ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levanta-te, pega a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Uau, Xará, que palavra! Eu sou apaixonado com esse texto. Por algumas situações. Pode ir aqui? Manda ver.
nós estamos falando do tempo, eu vou me apegar ao tempo. Jesus tinha 12 anos quando começou a ir ao templo. Dos 12 anos aos 30, 33, Jesus, ele, de 12 a 33 são 21 anos. Todo ano era a festa dos judeus, aqui possivelmente era a festa dos tabernáculos. E todo ano Jesus ia na festa. E Jesus viu aquele homem durante 21 anos, porque tinha 38 que estava lá. Durante 38 anos, esse homem não tinha 38 anos de idade, tá? Esse homem tinha 38 anos que ia até o tanque. Em Betesda, ou de frente ao tanque, ou de frente ao templo, havia um tanque de 5 alpendres, onde ficavam os enfermos, né, paralítico, coxo, né, todos que tivessem alguma doença, ficavam à beira do tanque, porque era uma expectativa gerada no coração das pessoas, que uma vez ou outra o anjo do Senhor descia. Agora preste atenção nisso, não quer dizer que o anjo, isso era uma crença deles, não quer dizer que isso acontecia, tá? Jesus não dá referência nenhuma do que isso acontecia. Jesus não toca nenhum assunto, correto? Correto. E não há nenhum outro registro bíblico sobre o acontecimento. Era uma crença deles que o anjo descia e agitava as águas. E o primeiro que descia as águas era uma crença. O primeiro que descia as águas era curado. E os demais que desciam não eram curados. Somente o primeiro que descia. Eu tenho meu pensamento a respeito disso, né? Que não era o anjo espiritual, tá? É o meu pensamento. Não era um anjo por base no que a Bíblia me diz. Não era um anjo espiritual. Por que não era um anjo espiritual? Porque não faria acepção de pessoas. Se todos descessem, todos seriam curados. Correto? Vou curar só o primeiro. Criaria-se ali uma rivalidade, um desentendimento. Correto? Eu desci primeiro. Não, eu desci primeiro. Então, criaria-se um desentendimento. E Deus não é Deus de confusão. Então, primeiro ponto. Por isso que era uma crença dos judeus. Segundo ponto. O anjo aqui, quem escreve é João. Correto? E João também escreve o Apocalipse. E toda vez que João escreve o Apocalipse, quando ele está direcionado ao pastor, ao líder, ele fala ao anjo da igreja, que é o pastor, escreve aquele que é justo, que é fiel e tal. Mas ele está direcionando as cartas ao anjo da igreja, que é, no caso, o pastor da igreja. No caso aqui, o anjo que descia, na minha concepção, era o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote ele tinha uma vida de santidade, de entrega ao Senhor, correto? Então, por sua vez, quando ele descia, pelo poder de Deus que havia na vida dele, possivelmente as águas eram agitadas e ali as pessoas possivelmente eram curadas, correto? Então, dito isso, isso era uma crença, não quer dizer que isso acontecia, ok? Mas o homem estava ali há 38 anos, não tinha 38 anos de idade, tinha 38 anos que ele ia até o templo. Xará, vamos pensar junto. Você é um cara pensador. Vamos pensar junto. O texto ele é um pouco meio que contraditório. Não a Bíblia é contraditória, mas o texto, a narrativa. E não é a narrativa do escritor, é a narrativa do homem. O entendimento do homem. Correto? Jesus, eu disse que ele ia ali por 21 anos, correto? Correto. Chegou o dia de Jesus curar aquele homem. A primeira pergunta nós vamos fazer. Hoje é uma manhã de perguntas. Primeira pergunta nós vamos fazer hoje. Se Jesus estava vendo aquele homem desde os 12 anos de idade, já era 33 quando Jesus chega se aproxima dele, e foi Jesus que se aproximou, e porque o texto que você acabou de ler diz, e vendo Jesus e sabendo que ele estava ali há muito tempo, ou seja, Jesus estava ali indo há 21 anos ali. Jesus sabia que ele estava ali há 21 anos. Justamente. Então por que Jesus não cura ele antes? Por que Jesus não cura ele antes? Se Jesus ia lá desde os 12. Não antecipou a cura? Jesus é Deus, correto? Correto. Ele poderia ter curado. Porque o fato, na minha visão, tá? O fato de eu estar sofrendo não obriga Jesus a mudar a minha vida. O fato do meu sofrimento não obriga Jesus a fazer quando eu quero. Não obriga Jesus a antecipar o tempo. O tempo é dele, né, Xará? O tempo é dele. A hora é dele. Então, Xará, primeiro ponto. Se Jesus viu aquele homem antes, por que não curou ele antes? Porque não era o tempo chegado para a cura daquele homem.
Correto? Correto. Segundo ponto. Agora Jesus se aproxima dele, Jesus vai fazer uma pergunta. Qual que é a pergunta que Jesus faz para ele? Jesus chega para ele e fala assim, ó, queres ser curado? Uau! Foi direto ao ponto. Foi direto ao ponto. E vendo Jesus que ele estava ali há 38 anos, perguntou para ele, quer ser curado? É uma resposta sim ou não. Correto? Correto. Se você está sofrendo há 38 anos, Jesus chega perto de você, Rodrigo, eu quero resolver esse problema aí. Você quer resolver? Qual é a sua resposta? Sim. Óbvio. Claro. Logo, só dá ordem. Eu quero dar cambalhota aqui, meu filho. Entendeu? Pronto. Qual foi a resposta dele, Xará? Ele deu desculpa. Qual foi a desculpa? Ele falou o seguinte, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. olha a resposta dele, como é que é complexa. Ele vai falar assim, Jesus faz uma pergunta categórica. Você quer? Seria a resposta que eu daria, que você daria. Sim, quero. Só que a resposta daquele homem, ele desvia o assunto. O desvio do assunto dele é o seguinte, não tenho ninguém, expectativa e esperança depositada em pessoas erradas. Não tenho ninguém que me jogue no tanque. Mas ele fala, quando eu vou, alguém entra primeiro. Uai, se não tem ninguém que jogue ele no tanque, como é que ele vai? Arrastando? Correto? Então, tipo assim, ele está dando, não tem ninguém. Mas quando eu vou, alguém entra primeiro que eu. Como é que ele fala que não tem ninguém se alguém o levou até a beira do tanque? Porque ele não morava lá. Alguém o levou até lá. Justamente. Correto? Então, se alguém o levou até lá, automaticamente ele tinha alguém. Só que na hora que ele vai, que é para resolver o problema, ele não tem ninguém. Só que ele fala assim, eu não tenho ninguém que me jogue no tanque. Antes que eu vá, ou seja, quando eu emprego força para ir, alguém desceu primeiro que eu. Então nós temos uma resposta ali meio que contraditória e meio que complicada. Ele fala que não tem ninguém, mas alguém levou. Ele fala que ninguém joga ele na água, mas ele vai. Então, tipo assim, uma resposta contraditória. Por que ele dá essa resposta evasiva? Por quê? Porque ele tá citando justamente isso. Quando eu mais preciso das pessoas, elas não estão dispostas a me ajudar. Alguém até me traz até aqui. Mas quando eu vou, ninguém me leva. Ou seja, quando é para resolver o problema, ninguém me ajuda. E é assim que a gente vive. Nós vamos voltar para o tempo. Mas é assim que a gente vive. Porque as pessoas supostamente nos ajudam. Supostamente estendem as mãos. Supostamente você tem grandes amigos no seu Instagram. Supostamente você tem vários seguidores no TikTok, no Instagram. Hoje a briga é para saber quem tem mais seguidor. Mas quais desses seguidores, na hora do vamos ver, tá ali contigo? Você pode ligar para um dos seguidores e falar assim, tô precisando da sua ajuda agora. Tô precisando entrar no tanque. Você consegue me ajudar agora? Quantos seguidores desses 1.000 milhões que você almeja ter, quantos estão dispostos a te levar até o tanque? Ou a te levar até a presença de Deus? Justamente. Quantos? Então é uma coisa para se pensar. Segundo ponto, antes que eu emprego força para ir, alguém pula primeiro que eu. Se ele emprega força para ir, para se jogar no tanque, por que ele não empregou a mesma força para dar uma resposta para Jesus? O foco dele não estava errado. O foco dele estava errado. Eu quero a minha bênção, mas no foco errado. Eu estou mirando na pessoa errada. Eu quero receber o resultado. Boa, Xará. Eu quero receber o resultado, mas o meu foco está errado. Por quê? O foco dele estava onde? Em pessoas. Além das pessoas. Na água. E no anjo que descia. Correto? Supostamente descia. E quem está diante dele agora, Xará? Deus, Jesus, é o que pode todas as coisas. Você está entendendo? Se Deus está disposto a te ajudar, por que você vai procurar ajuda de outras pessoas? Xará, quando eu leio essa passagem, e eu me prendo muito no versículo 5, que fala assim, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo,
Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Então aqui eu tenho dois pensamentos sobre só esse versículo. Eu tenho dois pensamentos. Primeiro, ele estava, em algumas situações fala alpendres, né? Outros falam entradas, né? E tinha 5 alpendres ou 5 entradas. Então ali tinha muitas pessoas enfermas. Muitas. Então o meio que ele estava, quando você está enfermo, quando as pessoas que ali estavam enfermas, são pessoas que às vezes a esperança delas estão o quê? Sacrificadas. Possivelmente acabadas. Justamente. Então, a única esperança que elas tinham é quando a água era agitada. E quando a água agitava, era um só. Você retratou muito bem, era só uma pessoa. Mas ali tinha várias pessoas. E quantos, se a gente for pegar do tempo que Jesus passou ali, que foi o primeiro aos 12 anos, e ele, né, e Jesus, supostamente, aqui não fala a idade que Jesus curou esse homem, mas vamos falar que ele estava aí com seus 30 e tantos anos, vamos falar que tinha 21 anos que Jesus passava ali e sabia da história desse homem. Agora, pensando pelo lado do paralítico, que muitas das vezes, gente, nós não olhamos esse lado, mas muitas das vezes o paralítico somos nós. Sim. Muitas das vezes tem 21 anos ou algum certo tempo que você está parado, esperando um milagre. Que você está parado, esperando uma oportunidade. Só que várias e várias oportunidades, Xará, você pode convir comigo, que várias e várias oportunidades, no decorrer desses 21 anos, a água se agitou várias e várias vezes. Verdade. Então teve várias e várias pessoas que pulou e foram curadas. Só que o tempo dele não chegou. Ah, Rodrigo, por que o tempo dele não chegou? Porque tudo tem o tempo certo para acontecer. E às vezes o seguinte, o tempo dele, se ele tivesse pulado no tanque antes e sido curado, Xará, ele não ia ter gratidão a Deus. Você concorda comigo? Sim. Ele ia pagar ali, ele ia largar a maca dele lá, ele ia largar a maca e ia, capim canela. E você tocou num outro ponto fantástico. A crença seria em quê? Em Deus ou no anjo? Na água, no anjo. Na água. Não ia ser em Deus. Então tudo na nossa vida tem um propósito e tem o tempo certo de acontecer. Quando chegou o tempo, aí eu vou para a parte B. Primeiro chegou o tempo dele. Só que o tempo dele não estava na água. O tempo dele estava em Jesus. Só que quando Jesus chega perto dele e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Quer ficar são? Quer andar? Quer ser curado? Ele deu uma desculpa. Por que ele deu uma desculpa, Xará? Porque muitas das vezes Jesus está na sua frente perguntando para você assim: o que quer que eu te faça? Só que você não reconhece Jesus. Quantas vezes Jesus está ao nosso lado, Jesus, o Espírito dele habita em nós, quantas vezes ele se sensibiliza com o que você está passando, só que ele pergunta para você: Rodrigo, o que quer que eu te faça? E nós, como paralíticos, falamos assim: não, Senhor, mas ninguém está abrindo a porta para mim. De onde vai vir o socorro? Você entendeu? Como é que vai acontecer? Então o olho nosso, o foco nosso não está em Jesus. O foco às vezes nosso está na ocasião. Está em você querer um milagre, mas não querer aquele que te deu o milagre. Verdade. Entendeu? Então, quando esperou, então esse decorrer desse tempo que esse paralítico ficou lá, Xará, você há de convir comigo que várias e várias pessoas ali passaram com ele. E ele conversou com várias e várias pessoas. E todas aquelas pessoas ali tinham o mesmo desejo que ele. Que era o quê? Entrar na água. Quero entrar na água. Então ali a gente pode caminhar por esse pensamento que é o seguinte: estava cada um por si. Justo. Pô, a água agitou, eu tenho que entrar. E eu tenho que entrar antes do Xará. Porque se o Xará entrar, vai ser curado antes de mim. O cara já está aqui 38 anos, se eu perder a oportunidade, só Deus sabe quando. Então quantas vezes nós estamos... quantas vezes o nosso tempo está passando? Por quê? Porque nós não estamos reconhecendo Jesus na nossa vida. Quanto tempo se passou, Xará? Eu falo por mim. Quanto tempo se passou para mim começar a exercer o propósito da minha vida, o dom que Jesus me deu, que é de falar a palavra dele? Quantos caminhos eu percorri para chegar aqui? Só que para Deus não tem tempo perdido. Para Deus o seu tempo não foi perdido. Se você ficou na beira do tanque um determinado tempo, você aprendeu com aquele tanque. Verdade. Você aprendeu. E você foi curado por quem? Por Jesus.
Só que quando você é curado por Jesus, xará, mesmo ele não sabendo quem era, no final, que me encanta mais ainda, fala assim, ó, mais tarde, Jesus o encontrou aonde? No templo. E lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Ou seja, ele falou de Jesus, falou, cara, você lembra que vocês me perguntaram lá atrás, que era sábado, eu estava pegando minha maca aqui, eu estava saindo, e os fariseus falaram assim, não, você não pode, porque hoje é sábado, fica a sua maca. Não, mas o homem que me curou, mas quem te curou? Cara, eu não sei. O cara chegou aqui e me curou, e mandou eu pegar minha maca e sair. E ele realmente pegou a maca dele e saiu. Agora, o mais interessante, xará, que Jesus encontrou esse cara no templo. Por que esse cara foi no templo, xará? Será que ele tinha noção que foi Jesus que o curou? Será que ele foi no templo porque ele tinha um pezinho na igreja? Será que ele foi no templo porque ele falou assim, poxa, agora eu estou andando, o primeiro lugar que eu quero ir no templo? Porque durante 38 anos ele estava só na porta. Ele estava na porta. Então, xará, está aí a nossa necessidade do tempo. Você passou muito tempo no hospital, sim, sendo curado, sim, sendo restaurado do acidente que você sofreu. Eu passei algum tempo também no hospital. A última enfermidade minha, eu passei algum tempo na UTI, eu passei algum tempo no hospital. No total foram 14 dias, você foi muito mais do que eu. Mas no decorrer desses 14 dias, dessas 2 semanas que eu fiquei internada, entre UTI e entre leito, eu precisei de um tempo para me ser curado. Só que quando eu saí do hospital, xará, eu tinha que mudar a minha vida. Eu tive que fazer igual esse cara aqui. Eu tinha que correr para o templo do Senhor. Eu tinha que correr para os braços dos pais. Porque quando eu estava lá, eu orei e falei, Senhor, eu não quero ir embora agora. Eu preciso de mais tempo. Não é o tempo de eu subir, não. Misericórdia de mim. E eu não quero te pedir mais 15 anos de vida, não. Quero te pedir mais 40, Senhor. Na época eu tinha 40. Eu quero pedir mais 40. Porque o meu tempo, Senhor, para mim não chegou. Então eu te suplico. Não me leva. Eu tenho tanta coisa para mim fazer aqui. E Deus confirmou no meu coração quando Ele me curou. Só que Ele chegou para mim, quando eu leio aqui, ó, olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior lhe aconteça. Aí eu trago isso para a minha vida. Eu não posso voltar à minha rotina do passado, para mim chegar a piorar e ir de novo para o hospital, porque algo pior pode acontecer. Justamente. Então, quando eu recebi esse encontro com Jesus, que foi lá, eu já tinha sido convertido há muitos anos, estava fora da igreja, estava fora do propósito, estava fora do meu foco, eu não estava com foco em Jesus. Mas quando Ele me visitou lá naquele leito, eu mudei minha rota. Eu voltei para o templo do Senhor. E quando eu voltei, Jesus falou assim, Rodrigo, vai, não peques mais não, para que algo mais grave não te aconteça. Eu não sei por que eu estou falando isso aqui, mas Deus colocou no meu coração essa mensagem para falar para alguém. Às vezes alguém está escutando aqui e fala, pô, mas o meu tempo nessa terra já acabou. Eu não estou com vontade mais de viver. Eu estou envergonhado. Eu estou falido. Rodrigo, eu recebi um diagnóstico de câncer. Deixa eu te falar, o diagnóstico seu não é o fim da sua vida. Uau. A falência sua não é o fim da sua vida. Amém. O hospital que você está nessa hora não é o fim da sua vida. Amém. Só Jesus sabe o fim da nossa vida. O tempo está na mão dele. Deus sabe de todas as coisas. O tempo de você plantar, o tempo de você colher, o tempo de você trabalhar, mas o tempo de você descansar nele também. Então, em Deus, confia o seu tempo hoje em Deus. Ah, Rodrigo, é tempo de carnaval. Beleza. Carnaval, festividade. Como é que você está passando seu tempo no carnaval? Não, Rodrigo, eu estou passando esse tempo no mundo. Não sei. Não vou te julgar também. Ou você está passando esse tempo descansando com a sua família? Não, eu tirei, Rodrigo, eu tirei a primícia do meu tempo aqui para ouvir essa palavra do Senhor. Porque mesmo estando nessa festividade, mesmo estando nesse período, eu quero tirar a primícia do meu tempo, de louvar a Deus e glorificar o tempo que Ele me deu aqui nessa terra. Glória a Deus. Né? E que Deus possa nos dar
esse entendimento do tempo. Porque nós não sabemos, Xará. Você sabe o dia que você vai morrer? Eu não sei. Eu pedi mais 40 anos de vida para Deus. Mas eu não sei se Ele vai me dar mais. Ele pode me dar mais. O tempo é dele. Enquanto eu não cumpri meu propósito, chegou meu tempo. Lembra de Sansão? Sansão, ele morreu cumprindo o propósito dele. O tempo dele chegou. E tem algo tão interessante nesse texto ainda do paralítico, que quando chega o tempo, não importa nem se você exerce a fé ou não, porque aqui não exerceu fé nenhuma. Nada. Ele só respondeu a pergunta, e mal respondida. Ele, na verdade, ele nem responde, né? A resposta dele é tão invasiva que Jesus falou assim: meu filho, essa resposta é sua e você viajou. Então faz o seguinte, levanta e anda. Eu acho que Jesus estava assim na cabeça dele. Eu não te perguntei isso, meu filho. Estou te perguntando isso, meu filho. Responde o que eu te perguntei. Só que, tipo assim, quando chega o tempo, Xará, é aquele negócio, quando chega o tempo de Deus, gente, é o dentro do, você acabou de colocar aí, dentro do propósito, cara, não tem jeito. Você vai viver o propósito. Lembra da viúva de Naim? Uhum. O menino dela estava morto. Ela foi atrás de Jesus? Não. Quem foi atrás dela? Jesus. Jesus que vai atrás dela. Nesse paralítico aqui, foi quem que foi atrás? Foi Jesus? Ou foi o paralítico? Não. Foi Jesus que foi atrás dele. Por que Jesus vai até ele? Porque chegou o tempo. Lembrando bem que Jesus foi até o tanque. Até ele. Jesus chega no templo, vai no templo, vai ao templo, olha. Não, pera aí, antes de ir lá, deixa eu resolver um negócio aqui. Já chega lá e falou: meu filho, seu tempo chegou, levanta e anda. Mas Senhor, jogaram água, não me jogaram. É aqueles vitimismos, né? Me jogaram, não me jogaram, resolveram, não resolveram, me trouxe aqui, não me ajudaram. Todo mundo desce aí. E você acabou de falar, tinha mais pessoas ali, não tinha? Tinha. Só que o relato é só dele. O relato na Bíblia é só daquele rapaz. Por que Jesus curou só ele? Porque chegou o tempo dele. Chegou o tempo dele. Então pega isso aqui em nome de Jesus. Não fica preocupado, porque fulano de tal já conquistou, eu não conquistei. Fulano de tal já fez, eu não fiz. Fulano de tal já resolveu. Mano, calma. Se para você não chegou, quando chegar, vai ter muita gente que não chegou também. Mas vai chegar, porque o tempo é estabelecido para cada um. O sábio Salomão escreveu em Eclesiastes: há tempo. Você quer ler isso aí? Pode mandar ver aí. Eclesiastes, capítulo número 3, depois de Provérbios, Cantares, Eclesiastes, depois de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3, diz assim, ó: tudo tem seu tempo próprio e há momento adequado para todo o propósito debaixo do céu. Aí ele vai correr, né? Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de destruir, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de se desperdiçar, tempo de gastar e tempo de coser, tempo de estar em silêncio e tempo de falar. Esse aqui é o que mais mata. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que lucro tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Aí ele continua discorrendo o texto. Uma coisa é certa: há tempo estabelecido para todas as coisas. O seu sofrimento não é eterno, como a vitória também não é eterna. Depois da vitória vem mais luta, mas depois da luta vem vitória de novo. Então se apega em Deus. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de todas as coisas. E o tempo certo para sua vitória, vai chegar sem dúvida, né, Xará? Vai chegar. Só que tem um detalhe, Xará. Manda. Você tem que se preparar. Rodrigo, meu tempo não chegou. Se prepara. Porque quando o seu tempo chegar, você tem que estar preparado. Lembra de Davi? Sim. Quando foi lutar com Golias? O tempo dele chegou. Mas quando chegou o tempo dele lutar, do nome dele ser falado, ele já tinha sido preparado lá atrás. É verdade. Ele não ficou parado, esperando o tempo passar. Não pare no tempo. Não para. Movimenta-se. A gente tem que movimentar, buscar conhecimento, buscar se chegar mais de Deus. Se prepara para quando o seu tempo chegar, você está preparado. Uau! E você aprenda a saber que toda a glória, toda a honra é do Senhor Jesus. Aquele jovem, aquele senhor paralítico, né, no coxo, quando perguntaram para ele, não sei quem que é. Era Jesus, mas ele não sabia quem era. Até Jesus se apresentar a ele novamente no templo.
Então saiba que a glória nunca será da água e nunca será de anjo. A glória é de Deus. Ele não reparte a sua glória com ninguém. Amém. Que manhã poderosa, Xará. Que manhã poderosa. Glórias a Deus por isso. Amém. Creio que você foi abençoado por esta palavra. Tem mais rema aí? Não, acho que tá bom. Vamos orar? Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por essa manhã, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra que nos marca, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude, ó Pai, a ter discernimento do nosso tempo, ó Pai. É verdade. Quando é tempo de plantar, que possamos plantar, ó Pai. Quando é tempo de colher, possamos colher também, ó Pai. Se for tempo de trabalhar, vamos trabalhar, ó Pai. Mas se for tempo de descansar, vamos descansar também, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, colocar as Tuas santas e poderosas mãos, ó Pai, em cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, Pai. Cada pessoa, eu não sei o que essa pessoa está passando, eu não sei como o estado que ela está, aonde ela está, se ela está em casa, no hospital, enferma, dentro de um carro, não sei, ó Pai, mas Tu sabes, ó Pai, aonde a Tua palavra entra, Pai, entra o Teu nome, entra o Teu poder, entra a Tua misericórdia, entra o Teu amor, entra o Teu tempo, entra a Tua cura, Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, alcance, ó Pai, as pessoas, ó Pai. Pai, que esse canal, ó Pai, que foi ministrado, que esse canal que foi criado pelo Senhor, ó Pai, porque aqui só somos meros mensageiros da Tua palavra, Senhor, porque o poder está na Tua palavra, Pai. Então alcance esses corações, ó Pai, faça o mover do Teu Espírito Santo na vida dessas pessoas que estão ouvindo, ó Pai, essa palavra, Pai. Pai, nos dê uma segunda-feira abençoada, Pai. Nos dê uma segunda-feira, Pai, debaixo das Tuas santas e poderosas mãos, ó Pai. É isso que eu lhe peço e te agradeço, ó Pai, em nome do Seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. E graças a Deus, que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, que a bênção do Eterno esteja sobre a sua vida, que a graça de Deus te alcance onde você estiver e que a mão do Senhor preserve a sua vida. Toma cuidado, feriado, carnaval, tome cuidado, vigie, né? Tome cuidado no trânsito, tome cuidado. O povo fica meio doido, né, no carnaval, né, Xará? Isso. Tome cuidado, né, no trânsito, etc. E saiba que Deus tem cuidado de nós. Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã. Um abraço afetuoso e que Deus te abençoe. Amém. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal. Deus te abençoe.